A segunda observação que esse parágrafo da Confissão de Fé apresenta traz a ideia da preservação da palavra de Deus. Note que o texto, os batistas também creem que as escrituras foram preservadas por Deus. Deus, na verdade, ele não apenas soprou as escrituras, mas na sua providência ele tratou de preservar essas escrituras que ele entregou aos homens. Conforme a redação da nossa confissão de fé, essa preservação se deu de uma maneira especial e os escritos sagrados sobreviveram então aos séculos e aos homens. Essa preservação das escrituras ou a preservação da revelação de Deus, ela sobreviveu há milênios, meus irmãos. Se vocês observarem a história bíblica, ela começa com a história de Adão e Eva. E a revelação foi dada a Adão, e desde aquele tempo essa revelação ela vem sendo preservada de várias formas. Nos estágios mais primitivos da revelação, ou seja, no estágio oral, depois em formas que foram conhecidas como os toledotes, e depois finalmente na escritura, quando se tornaram então escritos inspirados por Deus. Mas o fato é que Deus vem preservando a sua revelação em todas as etapas da história, em todas as formas em que ela foi entregue aos homens, até a forma final, que é a inspiração dos textos, das palavras. Nós cremos numa inspiração verbal plenária. Todas as palavras que estão contidas na Escritura foram as palavras exatas que o Espírito soprou ao coração daqueles que escreveram a Escritura Sagrada. Então, essa preservação da palavra de Deus, ela fala muito acerca da providência. A confissão diz, pelo seu singular cuidado e providência. Ou seja, essa preservação, ela está ligada à ideia poderosa de um Deus que preserva, um Deus da providência, que guia todas as coisas, que governa todas as coisas, que controla, na verdade, todas as coisas e por isso pode preservar a sua própria revelação, a sua própria palavra. Essa providência de Deus, eu quero chamar a atenção de vocês aqui para isso, porque isso é muito impressionante. Essa providência de Deus em preservar a revelação, gente, ela passa pelo menos por 3 estágios importantes. Como eu citei agora há pouco, o primeiro estágio que nós temos que pensar é a própria revelação no seu estado de oralidade. Quando ainda não estava escrita, mas quando ainda era preservada apenas entre as famílias. Quando os clãs que receberam a revelação e que receberam de ancestrais, dos seus antepassados, essa revelação, essa história bíblica, preservaram essa história exatamente como ela foi contada. Então, a própria ideia de preservação dessa história que foi sendo passada de geração a geração, Adão passa essa história aos seus filhos. Os seus filhos passam aos seus filhos, ou seja, aos netos de Adão. E assim uma geração vai entregando revelação divina a outra geração através da forma da oralidade. E essa oralidade, ela também foi preservada por Deus. Nós não estamos falando aqui ainda de inspiração do texto, porque não há texto aqui. Nós estamos falando da preservação da revelação de Deus, que são coisas diferentes. Na oralidade, a história que foi contada, por exemplo, por um pai ao filho, uma história sagrada, por exemplo, a história da queda do homem, os relatos que Adão contou para o seu filho Sete sobre a queda, sobre Satanás, sobre a desobediência, esses relatos foram na oralidade preservados e sendo passados para outras famílias, para outros filhos, de modo que a ação poderosa de Deus em preservar isso esteve presente. Eu também quero destacar aqui um ponto importante para que o entendimento fique mais claro. Isso não significa dizer que não houveram relatos corrompidos.
Claro que dentro desta revelação e desta preservação da história oral, houveram também aqueles que distorceram esse relato, e então novos relatos foram surgindo ao lado do relato original, preservado por Deus. Essa transmissão da revelação de Deus, das coisas que o Senhor Deus revelou, ela foi sendo preservada por Deus. Mas ao seu lado, a corrupção, novos relatos com detalhes inexistentes, com acréscimos que não foram verdadeiramente, coisas que verdadeiramente aconteceram, foram caminhando lado a lado com a revelação preservada do Senhor. Isso no estado oral, na oralidade. Um outro estado de preservação da revelação são o que a Escritura vai chamar de toledotes. Eu quero indicar a vocês que retornem às aulas, as primeiras aulas sobre a Confissão de Fé de 1689, aonde eu vou estar falando um pouco sobre a inspiração e rapidamente sobre a preservação desses toledotes. No caso, não a inspiração, mas especialmente sobre os toledotes, a preservação desses toledotes e dessas histórias de genealogias, de gerações do passado que ficaram ali preservadas. Esses toledotes são escritos que no Antigo Testamento, lá em Gênesis, especialmente nos capítulos do 1 ao 11 do Gênesis, eles tratam sobre histórias de clãs ou de famílias do Antigo Testamento pré-diluvianas. Famílias que receberam ali essa oralidade e que depois esses toledotes provavelmente se tratavam de tábuas de barro que eram cozidas e serviam como escritos. Eles escreviam ali naqueles toledotes e eles então eram cozidos para que pudessem ser de alguma forma preservados e pudessem durar mais. Então a Escritura em Gênesis fala desses toledotes. Eu quero indicar para vocês um livro de um teólogo chamado Victor Hamilton, Manual do Pentateuco. Esse Manual do Pentateuco ele vai tratar desses toledotes, ele vai apresentar um pouco sobre os toledotes, mas também quero apresentar para vocês um outro livro que vai trazer também do Victor Hamilton. Victor Hamilton, ele é um especialista em Antigo Testamento, ele apresenta muito bem esses capítulos iniciais de Gênesis e ele vai apresentar todo um estudo sobre os toledotes. A palavra toledote no hebraico traz a ideia de genealogia ou de geração e provavelmente, como eu citei, eram escritos familiares ou pré-patriarcais de clãs, aonde essa revelação divina vinha sendo preservada por essas famílias. São as histórias que estão lá no Gênesis. O capítulo 1 é um toledote, o 2 é um outro toledote, o 3 é um outro toledote. Então, ao longo dos capítulos de Gênesis, nós vamos ter vários toledotes que são ali apresentados. Então, esse comentário do Novo Testamento muito famoso, né, o Novo Comentário Internacional do Velho Testamento, do Victor Hamilton. Vejam esse livro, gente, quem puder conseguir esse material para os seus estudos de Antigo Testamento, altamente indicado, o livro de Gênesis, dos capítulos 1 ao 17, por Victor Hamilton. Esse material vai ajudar você a entender essa questão toda envolvendo os toledotes. Mas conforme o livro de Gênesis, foi através desses registros primitivos, que foram chamados ali de toledotes, que as gerações mais antigas, pré-diluvianas inclusive, conservaram essa revelação de Deus, né? Eles passaram essa revelação de um estado da oralidade para esses toledotes, essas tábuas de barro, de argila que eram cozidas, e então a revelação que foi dada ali foi preservada. Mas note, esses toledotes não podem ser considerados textos inspirados por Deus. A revelação estava sendo preservada ali no meio daquela geração mais antiga. Mas a inspiração nós somos
chamados a pensar nela no texto sagrado, escrito já muito tempo depois desse período. Aqueles textos, como o texto do próprio Gênesis, que foi usado por Moisés, Moisés usa os toledotes, muito provavelmente, como um conjunto de informações para que ele possa traçar a história antiga. Moisés, ele está ali no período do Êxodo, ele é o homem que Deus levanta para libertar Israel da escravidão do Egito. Mas antes desses acontecimentos, nós temos toda uma história. 400 anos antes de Moisés, nós temos já a história de Abraão. E antes de Abraão, temos toda a história pré-patriarcal e a história pré-diluviana, antes do dilúvio. De onde vem esse conjunto de informações para Moisés? Segundo Gênesis, essas informações vêm dos toledotes. E esses toledotes, essas tábuas preservadas, foram usadas por Moisés para escrever o Gênesis. E este Gênesis, este livro, é o livro inspirado. Não os materiais que foram utilizados, mas o resultado da pesquisa, da revelação divina direta a Moisés é o texto inspirado. É isso que nós devemos ter em mente. Porém, não devemos descartar esses materiais como materiais que não têm a sua importância, que não são verdadeiramente importantes. Não devemos imaginar também que essa preservação divina dos registros antigos através dos toledotes e da prática também da tradição da oralidade hebraica tenha sido responsável pela conservação da escritura. Ou seja, quando eu falo da oralidade e dos toledotes, eu estou falando de um trabalho que é feito pelo homem. Os hebreus, eles eram realmente muito atentos e cuidadosos na preservação da tradição oral. Se você pudesse voltar atrás, você poderia ver que os hebreus, eles preservavam com muita acuracidade as coisas que eram importantes para eles no sentido religioso. E eles guardavam aquilo. O próprio texto, quando foi escrito, era um texto altamente, muito bem cuidado, para que não houvesse erro. Assim era a tradição oral. Mas a preservação divina, ela vai muito além da ação do homem em preservar. Na verdade, o Senhor Deus, a confissão de fé está dizendo isso, que foi Deus quem preservou o seu texto, a sua revelação. Portanto, o que a confissão de fé está dizendo é que, embora o homem tenha uma participação no seu cuidado em preservar, o cuidado com os documentos, o cuidado com a transmissão da informação oral, sobretudo Deus, o próprio Deus, na sua providência, é quem preservou a sua revelação pela instrumentalidade humana. Os homens foram, no máximo, os instrumentos para que o Senhor Deus preservasse a sua palavra divinamente. E ele fez isso. Em todo o tempo em que a revelação existiu na oralidade, a mão de Deus estava presente nesse processo para que a verdadeira revelação permanecesse intacta, ainda que no estado oral, ainda que houvesse corrupção de um lado e do outro, mas que uma dessas vertentes da oralidade preservava a revelação de Deus de um modo cuidadoso, porque o Senhor é o Senhor da providência e o Senhor mesmo estava por trás desse processo da preservação. Então, em todo o tempo, é preciso ver a mão de Deus presente nesse processo. Sem a providência divina, essa revelação de Deus logo teria sido totalmente corrompida, como de fato foi parte dela. Nós temos várias histórias sobre o dilúvio, temos várias histórias sobre a criação, várias cosmogonias. Nós temos várias histórias que elas vão refletir a ideia de um primeiro casal em um lugar paradisíaco. Nós temos várias histórias que falam de um homem que sobrevive numa arca, num dilúvio. De onde surgiram todas essas histórias, se não de uma corrupção da verdadeira história que foi preservada, mas que ao seu lado surgiram várias outras histórias corrompidas?
Deus preservou a sua palavra. O Senhor mesmo preservou a sua palavra e ele não entregou a sua palavra totalmente ao cuidado dos homens. Essa preservação, como diz Paulo Anglada, ela é divino-humana. Ou seja, Deus usa homens para preservar a sua revelação, a sua palavra revelada. Ora, como pode alguém imaginar que os toledotes, por exemplo, que eram essas plaquinhas de barro cozidas, tão frágeis, pudessem ter sido preservadas por milênios, tivessem atravessado todo o período pós-diluviano, todo o período abraâmico e até mesmo o período pré-diluviano, se os toledotes existiram antes disso. Como podem esses toledotes, quando foram passados a tradição oral para as plaquinhas de barro, como podem esses toledotes terem permanecido tanto tempo até chegar a Moisés? Placas de barro, obviamente que fica muito difícil pensar que este material teria sobrevivido se não fosse a preservação divina. Se a mão de Deus não estivesse de fato presente, conduzindo essa preservação de modo poderoso, de modo divino. O Senhor estava ali cuidando da sua revelação. E a confissão está dizendo isso. Quando os batistas falam aqui desta preservação, é preciso entender que antes mesmo da palavra escrita, como nós a temos hoje, o cânon sagrado, como nós o temos hoje, o Senhor já vinha cuidando em preservar essa revelação por todos os tempos, até o momento em que ela passasse de fato para o que conhecemos hoje como cânon, todo o Antigo Testamento e todo o Novo Testamento. Não apenas isso, pessoal, não apenas o fato de Deus ter preservado a revelação, mas o próprio fato, como a confissão também vai apontar, de Deus ter conservado puro durante todos os séculos. Ora, nós falamos aqui que o Senhor, somente pela providência divina, os toledotes e a própria oralidade, a revelação no seu estado oral, poderiam ter sido preservados por tanto tempo. Essa história ter permanecido por tanto tempo. Esses toledotes terem sobrevivido a tanto tempo e a tantas coisas, a tantas intempéries. Mas não só isso. O próprio fato desta revelação ter permanecido pura. Ou seja, embora a corrupção estivesse ali, a revelação, por outro lado, estava pura em uma determinada linhagem, em uma determinada vertente, em uma determinada linha, família. Deus não permitiu que a sua palavra se corrompesse, que a sua revelação se corrompesse. Os batistas falam em conservar. A ideia aqui é manter o conteúdo que foi revelado. Não é apenas mostrar que um determinado documento foi preservado por 20 mil anos, por 10 mil anos. Não se trata da questão do papel ou do couro ter sido preservado. Se trata do conteúdo que está ali ter sido preservado, ter permanecido tanto, não ter entrado em corrupção, não terem falsificado e a verdade ter sido extinta e apenas as histórias que derivaram dela corrompidas permanecessem. Deus preservou a história original, como ele revelou, ao lado de corrupções dessa história original. Mas Deus preservou a sua história original. Os textos foram preservados. O conteúdo bíblico estava ali.